Amém, igreja? Uma palavra de Deus para você nessa noite, que veio ouvir, para você também que vai ouvir pelo YouTube, né? Pelo YouTube, vai nos acompanhar, vai ouvir essa mensagem. Tenho certeza que você vai ser edificado através dessa palavra de Deus, né? Que vai ser pregada agora, ministrada aos nossos corações. Amém, igreja? Lucas capítulo de número 5, verso 1 em diante, diz assim a palavra do Todo-Poderoso: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estavam eles junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para as águas mais profundas e lançai vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: mestre, trabalhamos toda a noite e nada pescamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Ao fazê-lo, colheram uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes começavam a romper-se. Então acenaram para seus companheiros que estavam no outro barco, a fim de que os ajudassem. Eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Simão Pedro, vendo isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, pois sou homem pecador. Amém, igreja? Podeis assentar em nome de Jesus, né? É uma leitura bastante extensa, poderia estender um pouco mais até chegar no final, mas aqui já dá para me pregar bastante, né? Falar bastante através dessa passagem bíblica no nome de Jesus. Pois bem, aconteceu que Jesus, ele estava ali passando no mar da Galileia, e ali que ele estava ali uma grande multidão. Por quê? Porque aonde Jesus andava, passava, a sua fama corria por todos os lugares, arredores. Então aonde Jesus estava, a multidão também estava lá presente. Mas o que me chamou a atenção nessa multidão não era aquela multidão que corre atrás de Jesus por causa de pão, por causa de peixe, por causa de bênção, por causa de portas abertas, por causa, sabe, de alguma situação, de algum problema. Não, essa multidão aqui que acompanhava Jesus não era aquela multidão interesseira que só vai atrás de Jesus para alguns benefícios, para alguma coisa, para Jesus fazer algo por ela, pela vida dela, mas não quer parar para ouvir a sua palavra. Essa multidão aqui é diferente. Essa multidão aqui, ela vai começar a apertar Jesus, mas não é para Jesus dar um carro novo, não é para Jesus dar a casa nova, não é para Jesus, querido, aleluia, sabe, fazer algo por ela, mas vai apertar Jesus para ouvir a palavra de Jesus. Era a multidão sedenta, era a multidão faminta, com sede da palavra de Deus. E tem essa multidão aqui, meu filho. Você está aqui por quê? É para ouvir a palavra de Deus ou é por conta de outra coisa? Nós temos que estar aqui é por conta da palavra do Senhor, para ouvir o que Deus tem a falar conosco. Não é por conta de peixe, de pão, não é por conta de outra coisa, irmãos, mas sim é por conta da palavra.
Estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. E nós temos, querido, que ser como essa multidão. Hoje em dia as multidões, as pessoas que seguem a Jesus, querem revelação, querem profecia. E quando não, aquela palavra para massagear o seu ego. Mas essa multidão não, ela queria ouvir a palavra de Deus. E Jesus, ele gosta de ensinar a sua palavra. Ele gosta de ensinar. Uma das coisas que Jesus fez na terra foi ensinar os seus ensinamentos, a sua doutrina, para que o povo não viesse se perder. E aqui a multidão começa a apertar ele, né? De um lado e do outro, de um jeito que não tinha nem espaço mais para ele. A multidão era muita gente. Não tinha espaço para Jesus. E Jesus vai olhar e vai ver quantos barcos? 2 barquinhos ali parados. Os pescadores já estavam lavando as suas redes. E era Pedro, João, Tiago, lavando as suas redes. Já viu acabado os seus serviços. E foi um trabalho frustrado, viu? Foi uma madrugada frustrada, decepção, não conseguiram nada, e eles já estavam ali lavando as redes, ou seja, findando, parando. Ou seja, já chega, já não dá mais, já amanheceu, o que tinha que dar já deu, o que tinha de acontecer já aconteceu, e o pior é que não aconteceu foi nada. Você está entendendo? E o pior, que não conseguiram foi nada aquele dia. Não prosperaram, nada deu certo para eles naquele dia. Foi um dia frustrado, foi um dia perdido. Mas Jesus chegou naquele momento, naquela hora, e eles estavam ali lavando as redes. Ou seja, cuidando dos seus objetos de trabalho. Para eles ali já acabou. Para eles ali era caso encerrado. Tudo perdido. Um dia perdido. Foi um dia em vão. Se esforçaram, se dedicaram, deram o seu melhor. Mas enfim, não conseguiram nada. Praticamente, se Jesus não tivesse no negócio, ia ser o pior dia da sua vida. Se Jesus não tivesse chegado, ia ser o pior dia, o pior momento da sua vida. Mas como Jesus chegou, meu filho, eita glória, Jesus mudou a situação. Porque quando ele chega, ele muda a situação, ele muda o quadro, aleluia. A tristeza tem que saltar de alegria. Não há espaço para tristeza, não há lugar para morte, não há lugar para decepção. Quando ele chega, quando ele entra, e ele quer entrar, e ele quer fazer, ele quer abençoar, só depende de você. Pedro estava lavando as redes. Olha o que nos diz aqui a palavra. Tem que parar de bater na minha Bíblia, que fico batendo aqui para acabar rasgando a bichinha. Olha o que diz aqui a palavra, irmãos. 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão. Os pescadores, havendo o quê? Descido. Então a gente tem que descer. Descer, para quê? Para Jesus entrar em cena. A gente tem que sair de cena para Jesus entrar em cena. Enquanto a gente não descer, dá lugar para Jesus, dá espaço para Jesus, Jesus nunca vai entrar. Ele nunca vai entrar na minha vida, ele nunca vai entrar na tua vida,
Ele nunca vai entrar na tua casa, no teu ministério. Aleluia. Então, para Jesus entrar, você precisa descer, você precisa dar lugar para o Espírito Santo, para Deus trabalhar. Foi só eles descer, meu filho. Desce na oração, desce na oração, desce no jejum. Aleluia. E quanto mais você descer, se humilhar, aí Jesus vai entrar com providência na tua vida. Eles desceram, Jesus entrou. Saíram do barco. Aí Jesus entrou no barco. E era o de Simão. E ele vai entrar e vai pedir para afastar um pouquinho da terra. Porque às vezes nós temos que se desligar da terra, meu irmão. Você está muito terra, meu filho. Está muito terra. Tem que se afastar um pouquinho da terra, se desligar um pouquinho da terra. Ele vai dizer, afasta um pouquinho aí. Vamos afastar um pouquinho. Ele ficou um pouco mais distante. E dali ele começou a pregar. Começou a ensinar. Porque o ministério de Jesus é de ensinamento. É de doutrina. Ele veio aqui para ensinar. Doutrinar o povo. Andar na presença de Deus. E enfim, ele começa a ensinar. E quando ele termina os seus ensinamentos, ele vai dar uma palavra para Pedro. E a palavra para Pedro foi essa. Para que Pedro vai para águas mais profundas e lançai vossas redes para pescar. Aqui Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, bora sair do raso. Você está muito no raso, tem que se aprofundar mais um pouquinho. Tem que se aprofundar mais na palavra, mais na oração, mais na comunhão, na intimidade. Tem que buscar mais a face do Senhor. Tem que buscar mais a presença do Senhor. Sabe, irmão, por que às vezes não acontece nada na vida de crente? Porque tem crente que ainda está muito na terra. Sabe, está muita carne, muito carnal. Tem que se desprender um pouquinho da terra. E ainda, querido, não conseguiu ainda, sabe, resultados positivos, não conseguiu ainda uma vida completamente abençoada, ainda é porque está no raso, meu irmão. Está no raso, sai do raso e começa a ouvir a palavra de Deus. Deus quer que você se aprofunde mais, busque mais, desça mais as águas profundas, que quando você ouvir a voz de Deus, obedecer, você vai ver os milagres acontecendo. Pedro, vai às águas mais profundas. Então, para ver o milagre acontecer, ver as maravilhas de Deus, tem que sair do raso, irmão. Tem crente que está no raso. Como é que a gente pode identificar, saber? É aquele crente que ainda está muito mundano, muita carne, qualquer coisinha está discutindo, está brigando, qualquer coisa é motivo de briga, de discussão. Está envolvido na picuinha, na fofoca, está envolvido, querido, sabe, é um crente que ainda não está muito firmado na palavra, sem Bíblia, sem palavra, então não dá. Crente no raso. E Jesus vai dizer, Pedro, vai às águas profundas. Ou seja, Jesus, ele deu uma palavra, Jesus, ele deu uma direção. E Pedro, como não é bobo, Pedro, ele vai ouvir a palavra de Jesus. Ele vai dar uma palavra bem interessante, que ele vai dizer, Senhor, nós pescamos a noite inteira e nós não conseguimos foi nada. Conseguimos nada. Irmão, se você for parar para analisar, para pensar, Pedro está dizendo, Senhor, não é tempo, não é hora, não é momento. O tempo já passou, a hora já passou, o momento já se foi, já amanheceu o dia.
Nós pescamos a noite inteira, a madrugada toda. O momento certo já aconteceu, já passou, já se foi. Ei, o momento para você, mas para Deus esse é o momento. Para Deus essa é a hora. Para Deus, querido, aleluia, é agora. Para Deus é já. Se você parar para ouvir a sua palavra, não tem tempo perdido. Deus está dando uma palavra, Deus está dando uma direção para quem quer prosperar, para quem quer ser abençoado, para quem quer ter uma vida, aleluia, bem sucedida. Ele está dando a direção, querido, a direção certa. Aí muitos podem dizer: ah, pastor, já passou o momento. O momento era o mês de dezembro, já acabou o ano. Agora esse ano aqui o início é complicado, é difícil. Agora, se não deu certo em dezembro, que era o Natal, final de ano, boas vendas, né? Aonde o comércio estava bombando, faturando, o senhor acha que agora vai dar certo? Se já passou tudo isso, você acha que agora nessa crise vai dar certo? Irmão, quem está falando aqui é Jesus, não eu não. Pedro fala: Senhor, nós pescamos a madrugada inteira, nada com pegamos. O momento certo, a hora certa de faturar, de pescar, de ter alguma coisa, de conseguir algo, já passou. Era na madrugada. E talvez tem pessoas que estão frustradas. Frustrado porque não aconteceu nada no final desse ano, né? Talvez esse ano que se passou não conseguiram, né, os seus sonhos. Talvez não conseguiu as suas realizações, os seus projetos de vida. Mas eu quero dizer que não está perdido, irmão. Pedro, ele tentou, Pedro, ele buscou, ele fez de tudo, mas não conseguiu. Acabou, passou. Então o que ele está argumentando com Jesus é justamente isso. Senhor, não é mais o momento, não é mais a hora. O que tinha que dar era para dar há tempos atrás. O que tinha de acontecer era para acontecer há tempos atrás. Agora está tudo perdido por água abaixo. Agora você acha que vai dar certo agora? Vai acontecer logo agora, que está tudo complicado, está tudo difícil. Não é a hora, não é momento. Agora está mais complicado, agora está mais difícil. Era mais fácil tempo atrás, era mais fácil. Antes era mais fácil, mas agora está mais complicado, agora está mais difícil o negócio. Eu quero dizer, irmão, que está difícil para você, viu? Está difícil para você, mas para o nosso Deus não. Aleluia! E o que ele vai dizer aqui é bem interessante, e é o que nós temos que fazer. Pedro vai argumentar: Senhor, nós tentamos a noite toda, nós tentamos, fizemos de tudo, se esforçamos, nada deu certo. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Você está entendendo aí o segredo? O segredo é sobre a palavra de Jesus. O segredo é estar na palavra de Deus, é estar na direção de Deus. Jesus orienta, Jesus dá a palavra. E se nós se ligar na palavra dele, não importa qual seja o mês do ano, não importa, querido, a situação, se está difícil, se é complicado, se é crise, aleluia. Se nós estiver debaixo dessa palavra, te prepara para a colheita. Vai ser o ano de colheita. Vai ser um ano abençoado. O segredo é na palavra. Se você for debaixo dessa palavra, vai dar certo.
O problema é que as pessoas querem fazer as coisas sem palavra. Sem palavra não vai dar certo, irmão. Como eu já disse aqui, bem no início, sem palavra não dá certo. Ministério que não tem palavra não cresce, não prospera. A igreja do Senhor Jesus tem que ter palavra. Tem que ter palavra para o quê? Para o povo se edificar, para o povo se fortalecer, se firmar. Porque sem a palavra de Deus nada vai acontecer. Vai continuar na mesmice, do mesmo jeito. Vai continuar frustrado, decepcionado. Sem a palavra vai ficar do mesmo jeito, meu filho. Vai ser envergonhado. Sem palavra de Deus. A gente vê hoje que as pessoas não querem nem ouvir a palavra. Não querem parar para ouvir a palavra de Deus. É revelação. É profecia. Correndo atrás, irmão, de profeta para lá, correndo atrás de profeta para cá, correndo atrás de revelação para um lado e para o outro. E a maior revelação é a palavra de Deus. A maior revelação está bem aqui, ó. É a palavra. Pedro vai dizer: eu já tentei, eu já fiz de tudo, o momento já passou, mas sobre a tua palavra eu vou lançar rede. Eu vou lançar rede sobre a tua palavra. E aí, vai dar certo ou vai dar errado, meu filho? Vai conseguir alguma coisa? Só não consegue sem a palavra de Deus. A gente tem que estar ligado na palavra, tem que estar focado na palavra de Deus. Para a nossa vida melhorar, para as coisas dar certo, para as coisas andar, para as coisas fluir na nossa vida. Tira tempo para a palavra de Deus, para a leitura, para a Bíblia. Obedecer a palavra. Quando Pedro ele ouve que ele obedece, ele lança a rede. Quando ele puxa, meu, para surpresa dele, nem ele deu conta das bênçãos. A colheita foi grande. Ele se espantou. Ele teve que pedir até ajuda, porque a bênção era muita. Chamou o barco que estava do lado. Ei, me ajude aqui. Ajudar em quê? Eu tenho uma benção para você. Me ajude aqui com essas bênçãos aqui, meu filho, a repartir. Você está entendendo, irmão? O barco, diz a palavra que as redes quase se rompia. Ia se romper. O barco quase ia a pique, quase virava, quase afundava. Mas ele chamou quem estava do lado para ajudar. Me ajude aqui. Às vezes as pessoas, quando pedem ajuda, ficam até meio preocupados, Mas ele estava pedindo ajuda, mas era para abençoar. Me ajude aqui porque eu quero te abençoar, meu filho. E abençoou, repartiu, e ambos os barcos voltaram para a praia como? Cheio de bênção. Eu quero dizer nessa noite, irmão, que quando Jesus ele entra na nossa vida, ele abençoa. Quando ele entra na minha vida, na sua casa, ele abençoa a sua casa, a sua vida, a sua família. Ele abençoa a sua empresa, os seus negócios, o seu empreendimento. Ele entrou no barco de Pedro. Ele deu a direção. O barco é de Pedro, mas quem estava no comando era Jesus. Às vezes Jesus entra na nossa casa, mas a gente não deixa ele comandar. Às vezes ele entra na nossa vida, mas a gente quer fazer do nosso jeito. Então, se você já entregou a tua vida para Jesus, deixa ele cuidar. Se você já entregou a tua vida, a tua família, a tua casa, a tua empresa, os teus projetos, os teus sonhos, deixa Jesus cuidar. Simplesmente ouça a sua palavra, simplesmente obedeça. E você não vai se frustrar.
E você não vai se decepcionar. Assim como o Pedro não se decepcionou. Agora o problema de muita gente é que entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, né? E Jesus quer trabalhar e a pessoa fica no meio atrapalhando. Não deixa Jesus trabalhar. Não deixa Jesus comandar. É Ele que está no comando. É Ele que dita. É Ele que manda. E às vezes a gente quer fazer do nosso jeito. Não, Jesus, não é assim não. Não, Jesus, não mexe, não. Deixa aí. Eu gosto tanto. Às vezes, não, Jesus, não toca nesse aí, não mexe nisso não. Jesus estava no barco de Pedro. E quando Jesus devolve o barco para Pedro, não devolve do mesmo jeito. Ele entrega, mas entrega cheio. Recebeu vazio, mas devolveu foi cheio. Às vezes ele entra na nossa vida e a gente está seco. A gente está vazio. Ele vem, e enche de graça. E enche de vida. Às vezes a pessoa está com a vida seca, está triste, está amargurado, né? Aleluia! Mas ele entra. E quando a gente ouve a voz dele, a palavra dele, e obedece, aí vai começando a se encher de vida, se encher de graça. Aí ele começa a abençoar a nossa vida. O barco era de Pedro, mas quem estava no comando era Jesus. A vida é sua, mas é Jesus que tem que comandar ela. A casa é tua, mas é Jesus que tem que estar no comando. E quando a gente entrega de verdade, a gente confia. Pedro confiou. Eu trabalhei, fiz de tudo, não consegui, mas sob a tua palavra eu vou lançar essa rede. Ele lançou, para surpresa dele, para o espanto dele, porque foi uma pesca tão maravilhosa. O que Pedro não conseguiu, querido, em um mês, ele conseguiu em um dia. Ele conseguiu em uma hora. O que você não conseguiu há tempos atrás, dentro do ano que se foi, que se passou, você vai conseguir. Logo, logo você vai conseguir essa vitória, essa bênção, esse milagre. Deus vai te dar resposta. Foi pesca, meu irmão. Foi peixe por mês inteiro. Eu acho que foi peixe para mim 3 meses. Você sabe como é que é esse negócio? Foi um negócio que ele fechou ali, meu amigo. Sim, meu Deus, eu nunca pesquei tanto na minha vida, né? Eu nunca pesquei tanto na minha vida como foi essa pesca aqui. Encher 2 barcos, irmão. Só um já era o suficiente, imagine 2. Encheu foi 2 barcos. Foi a unção dobrada. Você viu aí? A unção dobrada. A bênção que Deus tem para você é assim. É dobrada. Quando nós estamos na sua direção, na sua palavra, querida. Amém? E o interessante de tudo isso é que quando Pedro vai ver tanta bênção, irmão, ele vai falar assim: Senhor, afasta-te de mim, sou pecador. Ele reconhece que ele é um pecador, reconhece que ele não é merecedor. Mas eu quero te dizer, se Jesus se afastar, aí perde tudo. Jesus não pode se afastar de nós, ele tem que cada dia mais se achegar a nós. Senhor, se afaste. Eu sei que a gente vai entender que por conta do seu pecado, que ele não era digno de estar ali diante do mestre. Mas se arrepender, se converter, o que Jesus quer é fazer muito mais. O interessante é que Pedro não ficou mais nem impressionado com a bênção. Por quê, pastor? Porque diz aqui no texto, no versículo 11, eles então, levando os barcos para a terra, deixando tudo, o seguiram. Olha só. Deixaram o barco, deixaram os peixes, deixaram as bênçãos.
Para quê? Para seguir Jesus. Rapaz, se eu seguir esse homem aí, não vai faltar é peixe mesmo na panela. Se eu seguir esse homem aí, não vai faltar é peixe. Se só numa pescaria ele já pegou 2 barcos, logo encheu. Tu imagina, eu vou acompanhar ele. Vou seguir ele. Eu vou andar com ele, né? Na mesma hora. Sabe por quê? Porque Deus deu uma promessa para Pedro. Pedro, me segue que a partir de hoje vou te fazer pescador de almas. Ele deixou tudo. Deixou ali aquele barco, 2 barcos lotado de peixe. Se fosse outro, obrigado Jesus, né? Como muitos fazem aí, né? Obrigado Jesus. Você pode ir agora, viu? Você pode ir para sua casa, você pode ir para sua sinagoga. Eu vou ficar com meus peixes aqui agora. Aqui eu vou vender, ó. Vou me dar bem. E vai acabar, meu filho. E quando acabar, tu vai ter que procurar Jesus. Pedro, ele foi inteligente. Quando acabar, você vai procurar Jesus. Pedro disse, rapaz, eu vou logo ficar com essa fonte. Porque se eu ficar aqui grudado com os peixes, se eu ficar aqui focado com esse barco, vai acabar. Os peixes vão vender, vai acabar os peixes, vai acabar o dinheiro, vai acabar tudo. E se eu tiver com ele, nunca vai faltar. Se eu tiver agarrado com Jesus, apegado com Jesus, se eu seguir Jesus, nunca vai faltar. Sempre eu vou prosperar, sempre eu vou ter, aleluia, sempre eu serei abençoado. E é por isso que eu te digo nessa noite, nunca deixe Jesus por nada nessa terra, nessa vida. Não se aparta, não se afaste de Jesus. Se puder, se achegue mais a Jesus, porque Ele tem muito mais para te dar, para te oferecer. Aleluia. Se colocar de pé, vamos orar. Oh, glória a Deus.